estar estudando a lição de número 8, que está em Jeremias número 20, o capítulo todo, vai estar tratando do desgaste, ou seja, desgastando-se por Deus. Vamos estar estudando a vida do profeta Jeremias, neste ponto em que ele está se dispondo a pregar a palavra diante de um cenário de perseguição, de dificuldade, mas mantendo-se fiel à mensagem do Senhor. Vamos estar orando antes, irmãos, pedindo a direção, orientação de Deus. Pai amado, agradecemos a presença maravilhosa do Senhor em nossas vidas, o cuidado que o Senhor tem para conosco. Tem abençoado as nossas vidas, tem abençoado a vida da igreja, tem fortalecido nossas mentes e corações para buscar-te mais. Possamos ter mais desejo de te buscar, de te servir, de te louvar, de te adorar, de fazer a obra do Senhor, ó Pai, com empenho e dedicação, como o Senhor usou teus servos no passado, assim o Senhor esteja nos usando hoje, usando a tua igreja, servos e servas do Senhor, cada dia mais disposto a te amar e a te servir. Abençoa toda esta escola, todos os professores, todos os alunos, edificando nossas vidas, nos dando prazer na companhia, na presença do Senhor. Temos oportunidades de também os irmãos que estão em casa, por motivos que me impedem de estar aqui, estar seguindo pela internet, ó Pai. O Senhor esteja abençoando esse recurso e agradecemos, ó Pai, pela expansão que a Tua palavra tem tido ao longo da história, ó Pai. O Senhor tem levado mensagens, Pai, usado os homens e mulheres, servos e servas do Senhor para pregar o Teu Evangelho, Pai. Usa-os. E nos ensina aqui, ó Pai, nos capacitando, no nome de Jesus, o Senhor. Amém. Irmãos, Jeremias, capítulo 20, vamos estar só lendo o início aqui no decorrer da lição, nós vamos estar lendo os demais textos da lição. Amaldiçoado Passur, que meteu o profeta no tronco. Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Então, feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Então, lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Passur, e sim terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este o levará presos à Babilônia, e feri-los à espada. Também entregarei toda a riqueza desta cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos dos seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Passur, todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, irás à Babilônia, onde morrerás, serás sepultado, e todos os teus inimigos, e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. O tema da nossa revista este trimestre, irmãos: Castigo e Esperança, que é a mensagem de Jeremias e Lamentações. Castigo e esperança. Desgastando-se por Deus. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios 12, 2 Coríntios 12, 15. Eu de boa vontade me desgastarei e ainda me deixarei desgastar em prol da vossa alma. Se mais os amo, serei menos amado? O autor da lição fala aqui que é bonito e encorajador ler essas palavras de Paulo.
Ou seja, é a pessoa se desgastando pela palavra, em pregar a palavra, estar a serviço de Deus, pregando a palavra como ela deve ser pregada, sem maquiar, sem disfarce, levando a palavra única e verdadeira, sem tentar maquiá-la, como aqui o próprio profeta fala porque ele foi preso, açoitado e colocado ao tronco por Passur, que era o presidente da casa do Senhor nesse período, e eles estavam acostumados a ouvir palavras profetas falsos, os quais os amigos do profeta que pregavam e profetizavam falsamente. E quando veio a palavra de Deus sendo pregada, a verdade, mostrando que o que eles estavam fazendo, estavam agindo de forma errada na presença de Deus, na adoração, no culto, na vida, Deus mandou o profeta, e o profeta foi castigado por pregar a verdade. E aqui, como Paulo diz, eu me desgastarei e me deixarei desgastar em prol da vossa alma. E realmente, irmãos, é um desgaste muito grande para quem está disposto a pregar a palavra genuína. Aonde for, desde que você, lá na sua casa, a sua vida no seu trabalho, onde Deus o colocou, lá no seu ministério, quem tem um ministério, no caso o ministério pastoral, ministério de evangelismo, que vai pregar, missionários por todos os lugares, vai adentrar, iniciar um trabalho missionário, seja numa vila, seja numa cidade, seja num país, seja numa aldeia indígena ou outros lugares que não tem um contato com a palavra. O que vai acontecer? Vai haver um confronto daquilo que você crê e creu por anos com aquilo que é a verdade absoluta de Deus. E haver um enfrentamento com a pessoa. Seguindo a lição aqui, Paulo estava acostumado ao desconforto e à incerteza, à dor, à solidão e tantas outras situações que a maioria de nós não suportaria. Ser mensageiro da palavra de Deus em qualquer tempo ou época exigirá do pregador a disposição de gastar-se ou deixar-se gastar. Ser pregador da palavra, em qualquer tempo, irmãos, em qualquer tempo, exigirá do pregador disposição para gastar e deixar-se gastar. É desgastante mesmo, irmãos. É desgastante você, no caso, principalmente no caso de Jeremias aqui, irmãos. Olha, a gente tem que entender, irmãos, a situação em que Jeremias estava. Jeremias, ele não estava indo pregar esta palavra aos povos vizinhos, principalmente aos filisteus, que foram os arqui-inimigos de Israel por muitos anos. Edom, que era o próprio irmão de Israel, que era um dos inimigos ferrenhos de Israel, queria ver Israel no chão. E tantos outros, aqui no caso aqui, já estava o povo, já parte do povo de Judá, dentro do contexto aqui, irmãos, se nós entendemos o contexto aqui que está Jeremias, parte do povo aqui alguns deles já haviam sido exilados. Ele não estava pregando para gente que não entendia, que não sabia o que era a palavra, ele estava pregando para crente. Ele estava pregando para a igreja da época. E eu creio que hoje o desafio maior do pregador da palavra de Deus é o desafio de se pregar a palavra a um povo, como nós lemos, já estudamos em lições anteriores, a 7 e as outras anteriores, a mente cauterizada. Então, ou seja, você pregar para o crente, você querer uma vida, uma reforma na igreja, e a igreja não assimilar essa palavra a você, a ela. E é o que faz aqui Jeremias. É um lamento tocante, como nós estudamos, e percebemos que o preço do mensageiro fiel de Deus o preço que o mensageiro de Deus precisa pagar para levar a mensagem genuína. É claro que a palavra, irmãos, a palavra de Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo fez, foi uma palavra de amor. Pregou o evangelho com amor. Ele pregava o evangelho não com o fim
objetivo de se distanciar. Ele pregava o evangelho, o evangelho é amor, é atrair, mas com a vida, o rompimento com o velho homem para o novo homem. Essa é a palavra de Deus. Vamos estar aqui, irmãos. Aqui o autor fala aqui que é impossível ler o texto e permanecer indiferente sem se identificar ou solidarizar-se com o profeta. Solidarizar-se com o profeta, com a mensagem com o profeta. Primeiro aqui, irmãos, acabando, ou seja, se acabando na obra de Deus. Se acabando na obra de Deus. Aqui tem um escritor chamado Schaeffer, eu não sei se lê dessa maneira. Como ele fala já nas outras lições anteriores, nós vivemos, é triste falar isso, irmãos, mas é uma realidade. Vivemos a era pós-cristã. É chocante. Por quê, irmãos? Vivemos a era pós-cristã. Como ele mesmo fala aqui, irmãos, nós vivemos a era pós-cristã. Que muitos, infelizmente, como a própria palavra de Deus, pela cauterização da mente, acho que é normal você viver uma vida de igreja, estar aqui na igreja no domingo, nos cultos de quarta-feira, nos estudos bíblicos, se sensibilizar com a palavra, mas viver uma vida contrária, e lá fora você não tem nenhum impacto na sua vida, a vida que está dentro da igreja. Então é isso que eu entendo aqui com a vida pós-cristã. Vivemos no mundo pós-cristão, assim, se vivermos em conformidade com a vontade de Deus, temos que nos preparar para as adversidades. Ou seja, a ponderação desse escritor, que uma vez que você vive a era cristã, numa sociedade pós-cristã, vai ter um confronto, irmãos. Vai ter um confronto muito grande, porque você vai viver conforme a palavra de Deus te orienta, te dirige, em confronto com ideias e pensamentos de pessoas que estão lá no mundo, que acham que a vida cristã pode ser vivida de qualquer maneira. Então vai ter esse confronto sempre. E sempre a gente vai ter essa dificuldade, sempre a gente vai ter uma perseguição. A gente vai ser perseguido na família, a gente vai ser perseguido no trabalho, a gente vai ser perseguido em qualquer lugar da sociedade, a maneira que a gente vai fazer os nossos negócios. E a gente até mesmo vai ser perseguido dentro da própria igreja. A gente até mesmo vai ser perseguido dentro da própria igreja. O fato de você viver o evangelho de maneira real, como deve ser vivida. No mundo ocidental, como diz o próprio autor fala aqui, realmente, irmãos, que no mundo ocidental, pouco de nós precisa enfrentar duras provações por pregar o evangelho. Mas essa é uma ameaça contínua, sempre presente e sempre cruel, como nos mostra a história dos profetas e apóstolos e mártires. Porque o mundo ocidental, irmãos? O mundo ocidental, irmãos, ele foi colonizado. Se você olhar a colonização do Ocidente, se deu mais por pessoas cristãs, por crentes lá quando foi colonizado lá atrás. O mundo oriental, lá no Oriente, você vê lá, a gente já vê aqui na história bíblica, o quanto os crentes sofreram por pregar o evangelho, por viver o evangelho. Os profetas de Deus, quanto sofreram. Mas o mundo ocidental, a gente vê aqui, como o próprio autor fala aqui, pouco de nós, no mundo ocidental, precisamos enfrentar duras provações para pregar o evangelho. Realmente, aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, não há problema nenhum você ir lá na Praça Anchieta lá e começar a pregar lá. Começar a pregar. Temos países da América Latina que já estão obstruindo isso, que não pode mais. Temos países na América Latina, temos países na África que você não pode mais ir lá na praça e fazer um culto lá na praça. Claro que aqui no Brasil, irmãos, tem regras para se fazer um culto lá na Praça Anchieta. Tem regras. Qualquer praça aqui da nossa cidade tem regras. Você tem que ir lá na prefeitura e solicitar uma ordem que você vai fazer um culto lá na praça. A regra é essa.
Agora, não adianta eu querer desobedecer essa regra e ir lá fazer um culto lá na praça, eu estou sendo perseguido. Com certeza, irmãos, com certeza. Aproveita essa oportunidade para uma perseguição, mas nada é impedido de nós ir larmos na Praça Anchieta de fazer um culto lá, mas só que tem regras, tem que ir lá na prefeitura, solicitar para fazer o culto lá, mas não é assim que vai sendo feito o culto não, indo de qualquer jeito. Então tem regras. Fala, irmã. A nossa vida é de regra, fé e prática. Ok? Sim? O senhor está falando que nós podemos ir à praça para pregar o evangelho. Sim? E o senhor disse que nós precisamos de uma autorização. Sim? Isso? Então, quem pode ir por nós lá falar com o prefeito da liderança? Entendeu? Quem pode ir por nós, da Igreja Presbiteriana do Jardim Maringá, falar com o responsável, pedir autorização da liderança, dos presbíteros e pastor. Ok? Quanto a essa pergunta, irmã, a irmã fez uma pergunta séria aqui, realmente. Quem de nós pode fazer uma requisição lá para ir pregar na praça? Desde que seja organizado um trabalho, seja da UCP, UPA, SAF, ou o trabalho envolve a igreja toda. Qualquer um de nós pode ser ir lá, tem que ser um presbítero, ser um pastor, a liderança da igreja vai lá fazer o pedido. Por isso que nós temos um pastor. O pastor, irmãos, vai lá fazer, no impedimento do pastor, um dos nossos presbíteros vai lá e vai fazer um requerimento. Ou havendo a falta deles, qualquer irmão, desde que seja comissionado pela igreja, vai lá e faz o pedido. Quando? Quando houver necessidade de fazer o culto lá. Isso. Continuando aqui, irmãos, para nós vermos aqui a situação em que o Jeremias passou aqui. Olha a situação, o contexto que Jeremias estava aqui, irmãos, no próximo parágrafo, que nós lemos aqui, Passur. Passur, o que ele era? O Passur era o filho do sacerdote Imer. Ele era um dos presidentes, era um dos que tomava conta, responsável pela casa de Deus. E a mensagem de Jeremias estava causando o quê? Desequilíbrio na crença do povo e colocando em dúvida as autoridades eclesiásticas. Por quê? Porque eles achavam que, ou seja, o confronto entre aquilo que nós, igreja, estamos vivendo, é aquilo que Jeremias, porque Deus mandou Jeremias para pregar uma palavra que eles estavam fazendo coisas contrárias à verdade de Deus. E continuando aqui, ao invés de ouvirem a palavra de Deus e ponderarem sobre o que Jeremias dizia, era mais fácil silenciá-lo. Como seria possível fazer isso por diálogo e conversa? Então, pastor, ou seja, como seria possível fazer isso por diálogo e conversa? Então, pastor, só restava que a agressão física. O que Jeremias, o que pastor fez? Prendeu, bateu primeiro, feriu ele e depois prendeu no tronco. E aqui vai descrever aqui, irmãos, o tronco, que ele passou lá literalmente, e o que ele se quer dizer simbolicamente para nós. O tronco antigamente, irmãos, e assim a gente viu isso ao longo da história da igreja, ao longo da história da humanidade. O tronco era usado para trazer o que? Desconforto à pessoa. E aqui era um instrumento de tortura. E uma coisa que ele fazia de extrema humilhação. E era extremamente humilhante uma pessoa estar lá no tronco. Porque ele falou, se eu estou aqui, e era colocado onde, irmãos? Não era colocado lá num cantinho escondido lá, era colocado onde a população passava para ir no culto, onde a população da cidade passava para ir no comércio. Então era um sinal de humilhação. E uma situação mais humilhante ainda e mais difícil é que eles colocavam a pessoa torcida. Torciam a pessoa para ficar mais dolorida ainda a pena que ele está passando. Imagina, você já está no tronco, já não tem situação confortável, ainda mais torcer você. Imagina você torcer seu corpo e fica lá preso, você não poder se mexer de jeito mais dificultoso ainda. O que é isso, irmãos? Isso quer trazer para nós aqui, irmãos.
torcer a palavra. Torcer a palavra. Muitas vezes a gente ouve a palavra pura e genuína aqui na igreja, e a gente vive de maneira diferente lá fora. O que é isso? É torcer a palavra. Torcer a palavra de Deus para mim viver da maneira que eu quero, não de acordo com a palavra de Deus. Isso é desafiador para qualquer pregador hoje, irmãos, e sempre foi. Viu? Imagina, é tão triste para o pastor, para o professor de escola dominical, para o pai, para a mãe, pregar a palavra como ela deve ser pregada, e o filho da igreja, os nossos filhos, ir lá fora e torcer essa palavra, viver de maneira diferente. É tão doído e tão humilhante para quem prega. Não é verdade, irmãos? Eu acho isso, eu vejo isso, essa realidade. E isso Jeremias passou, e isso a igreja hoje passa. E aqui fala aqui, ó, da situação que ele passou uma noite inteira, e no instante que ele tirou, o Passur, só que não ficou sem consequência esse ato de Passur, ele achou que podia fazer isso, e o que muitas vezes autoridades fazem hoje, irmãos, que eles podem muitas vezes dobrar, torcer a palavra de Deus, até mesmo pregadores da palavra, torcer a palavra de Deus. Eu estou falando aqui não só da pessoa que ouve a palavra e torce, como o próprio pregador pode torcer a palavra. Acha que esse ato fica um ato sem consequência, um ato consequente. Qual foi a sentença de Passur? Aqui, ó, no instante que ele soltou Jeremias falou para ele, deu a sentença para ele: seu nome não vai ser mais Passur, e sim Magor Missabib, ou terror por todos os lados. Ou seja, Deus mudou o nome de Passur para uma maldição na sua vida, passou a ser terror de todos os lados. Aqui, irmãos, e Deus é quem em sua mão, Deus é quem nos tem em sua mão, e a nossa identidade depende unicamente do controle e da vontade do Senhor. Assim como ele mudou o nome de Abraão para Abraão, Sarai para Sara, Jacó para Israel, aqui em Gênesis, ele tem um novo nome para cada um dos seus filhos. Apocalipse 2:17. Assim também ele pode mudar o nome, a identidade e a sorte de quem ele bem entende. Sim, de quem ele bem entende. Então, irmãos, usando essa lógica, o nome novo. O cristão, uma vez que houve a conversão em sua vida, ele passa a ter um novo nome. No caso de Passur, houve o lado contrário. Ele achou que ele ia fazer o ato dele, ia ficar sem consequência, não ficou. Ele foi amaldiçoado e mudou o seu nome. Aqui, irmãos, outro símbolo aqui também, a mudança do nome. A mudança do nome de Passur. Passur provaria o terror do Senhor, e isso aconteceria na frente de todos os seus inimigos. O terror é a humilhação que ele infligiu a Jeremias. Deus imporia sobre ele. A sentença do cativeiro babilônico é a mesma que ele já tinha ouvido. Ele, o próprio, não morria antes de testemunhar com seus próprios olhos essa destruição. Por isso, a sua morte se daria na Babilônia. Então, foi o que, irmão? O castigo de Deus sobre aquele que foi contra a palavra. Então, é isso que eu quero dizer aqui, irmãos. O castigo de Deus contra a sua palavra. E a palavra de Deus, irmãos, todo aquele que se rebela contra a palavra de Deus não ficará impune. Seja o pregador, seja aquele que ouve a mensagem, não ficará impune. Só para a gente concluir aqui, fala aqui, ó, torcer a palavra de Deus traz consequências desastrosas. Dizer mentiras e apontar Deus como autor é muito grave. Concluindo aqui o tópico, fala que nesta era pós-cristã em que vivemos, percebemos que há muitos pregadores que não têm esse temor. Com facilidade encontramos apóstolos e profetas no mundo evangélico que se auto-intitulam autoridades que falam em nome de Deus, pregando mentiras e fazendo promessas que ele nunca fez. Algo sério aqui, irmãos. É muito importante a gente prestar atenção nisso que está falando aqui, ó. Tanto falar como acreditar. Olha aqui, a consequência não é só para um não, irmãos, é para ambos. Tanto falar como acreditar em falsas profecias causa engano e ignorância da verdadeira e inerrante palavra de Deus. Então não tem, irmãos. Tanto o pregador que prega uma falsa doutrina, quanto eu que ouço e vivo essa falsa doutrina, eu também tenho consequências para a minha vida. Não vai ficar impune.
Não adianta eu querer, eu estou vivendo essa vida porque o pastor lá, o profeta lá da igreja tal lá, profetizou isso. Não. A responsabilidade é sua de pegar a palavra de Deus e ir lá examinar para ver se há coerência no que nós hoje estamos pregando aqui, na vida que eu vou viver lá fora, que há coerência com aquilo que eu devo viver e praticar. O segundo tópico, irmãos, vai tratar aqui, ofício de um pregador. Ofício de um pregador, irmãos, já vai tratar já a partir do segundo ponto aqui, que vai tratar sobre o lamento do profeta. Eu vou ler aqui, irmãos, Jeremias 20, do 7 ao 13. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar. Violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrados nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados, denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem, bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Versículo 11, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Esse tópico aqui, irmãos, vai tratar sobre o ofício de um pregador. Aqui fala aqui, Jeremias estava desanimado, ele havia sido avisado sobre as dificuldades que acompanharia em seu ministério. Mas uma coisa é saber e outra coisa é experimentar na pele. É perfeitamente humano e compreensível o esgotamento que Jeremias confessa nos versos 7 a 10, mas ao mesmo tempo é espantoso observar sua fidelidade à palavra. Ele podia sofrer um terrível cansaço, mas não podia negar a verdade da palavra. E ainda mais impressionante, ele não podia deixar de falar e testemunhar. No versículo 9 ele fala assim, que não podia deixar de falar e testemunhar. Alguém que entre no ministério, aqui alguém que entre no ministério como um aventureiro, pensando apenas nas vantagens de ser pastor, consegue facilmente deixar de falar dos aspectos desagradáveis das sentenças de Deus. Alguém que não é chamado, assim como os falsos profetas dos tempos de Jeremias, não tem qualquer peso na consciência ou impedimento para falar mentiras e fazer promessas. Realmente, irmãos. Se eu estou disposto a viver o Evangelho, a pregar o Evangelho e fazer a vontade de Deus, com certeza, irmãos, tem um peso que, como diz aqui o próprio autor aqui, uma vez você sabe, porque Deus quando chamou ele, falou para ela, você vai enfrentar muitas provas em meu nome, muitas dificuldades. Você saber que você vai passar é uma coisa, agora você passar por ela é muito mais difícil. Mas uma coisa é, irmãos, aqui no caso no contexto de Jeremias, e que ele mesmo sofreu por pregar a palavra de Deus, uma coisa ele não deixou de pregar a palavra, ser fiel à palavra de Deus.
E hoje nós temos isso, irmãos, não é só hoje, ao longo da história da igreja, a gente vê falsos profetas, falsos pregadores, falsos servos de Deus, que não tem nenhuma prego a palavra de Deus, falam coisas que não estão na palavra de Deus, pregam um evangelho que não exige renúncia, um evangelho que não exige transformação de vida, e isso não lhe pesa no pensamento, e vive sua vida normalmente, tão sossegadinhos, mas um dia vai acontecer o que aconteceu na vida de pastor. Vai acontecer o que aconteceu na vida de pastor, terror por todos os lados, porque a palavra deles, que eles pregaram falsamente, vai voltar-se contra ele mesmo, porque um dia vão se encontrar com a verdade. E o profeta de Deus aqui, o servo de Deus mesmo, passando por provações, por perseguições, ele não deixou de viver e pregar a palavra de Deus. Jeremias foi golpeado pela dureza da mensagem que tinha que anunciar, chegando a pensar em deixar de anunciar a palavra de Deus, mas foi vencido pelo Senhor e manteve o curso de seu ofício, apesar da forte oposição das autoridades de todo o povo, versos 7 a 8. Jeremias tentou deixar de falar, quis sinceramente evitar todo o seu desgaste, o desgaste que enfrentava, mas isso era impossível para ele. Para ele deixar de anunciar a palavra de Deus, era como arrancar uma parte do seu corpo, como deixar de ser ele mesmo. A profecia e o profeta parecia ser uma coisa só. A verdade é que todo ministro legítimo, preste bem atenção a essa palavra, irmãos. A verdade é que todo ministro legítimo chamado pelo Senhor, que ama a Deus e sua palavra, experimenta isso frequentemente. Jeremias vivia num contexto de grande oposição e conflito, mesmo sob tanta pressão. A palavra não podia ser contida dentro dele. Irmãos, é fácil viver o evangelho, olhe bem, é fácil viver o evangelho lá na sua família? É fácil? Eu estou perguntando para você, irmãos. Sim. Deixa eu concluir aqui, irmãos. É fácil a gente viver o evangelho lá no nosso trabalho, lá na sociedade lá fora? Há uma dificuldade muito grande, irmão. Por mais que seja fácil, irmã, há confronto. Porque muitas vezes a gente quer viver o evangelho, quer fazer as coisas conforme a vontade de Deus, e a gente vai ter oposição ali, porque quem nunca foi chamado aqui de o santinho lá na sua família? Lá vem o santinho. É verdade mesmo, irmão. Quem nunca foi chamado de o santinho lá na sua família? Dentro de casa, irmão. Olha que dificuldade para nós, irmão, dentro de casa. Muitas vezes você é chamado, lá vem o santinho. E na igreja, muitas vezes a gente quer fazer as coisas conforme a palavra de Deus, e muitas vezes, desse jeito não dá certo, irmãos, desse jeito a igreja não cresce. No conselho, muitas vezes, não, Pedro? Quando de nós somos presbíteros aqui, muitas vezes a gente tem lá, mas desse jeito não dá certo, irmãos, do jeito da palavra de Deus não dá certo. Se do jeito, irmãos, da palavra não der certo, então do outro jeito não vai dar. Porque se eu quiser fazer do jeito que não é de acordo com a palavra de Deus, eu posso até ter um sucesso. A igreja pode até ter um avanço, mas esse é por pouco tempo, irmãos, daqui a pouco o terror virá. Terror por todos os lados. Olha que terror pior, irmãos, porque não foi feita a base da palavra. E fazer a prova e o trabalho missionário, evangelístico, a partir da palavra de Deus, embora a gente tenha dificuldade, porque a obra não é nossa, irmãos, nós somos somente instrumentos de Deus para fazer a obra. Ela vai levantando, pode parecer que ela não anda, a obra anda sim. Anda sim. Só o fato da igreja estar comemorou esse ano 45 anos, 40 anos de existência. 40 anos de existência fora o que ela já viveu lá atrás. Será que foi fácil, irmãos, evangelizar esse bairro aqui no comecinho? Não foi fácil não, começar aqui, um trabalho aqui na casa dos irmãos, e depois as provações vindo, e o evangelho no país, irmãos, quando começou há mais de 100 anos atrás, mais de 150 anos, você acha que foi fácil, irmãos? Não foi fácil, mas começou pela palavra. Agora, se tivesse conversado pela vontade humana e pela maneira do homem fazer as coisas, tinha afundado. Aqui, então, irmãos, se Jeremias estava física e psicologicamente emocionalmente esgotado, Deus ainda o esgotaria mais, fazendo com que sua palavra ardesse em seus ossos. Ele não resistiria a conter a palavra dentro de si, mas precisava anunciar os desígnios de Deus.
O ardume da palavra de Deus no coração do profeta só pode ter alívio por meio da pregação, mesmo diante da mais severa oposição. Até os seus amigos íntimos, que se comportavam como verdadeiros inimigos, pois não suportavam ouvir a palavra de Deus. Esse é o pior, irmãos. Amigos íntimos não suportaram a palavra. O seu lamento conduz a compor um pequeno salmo, mostrando que mesmo do mais agudo lamento pode brotar um louvor sincero ao Senhor. Lamento, irmãos. Então, por isso a gente não pode criticar a vida de Jeremias aqui quando ele lamenta. Ele está lamentando. Lamentando é com temor. Nós vamos tratar nesse tópico terceiro agora, que é a respeito do murmúrio. Ofício de um pregador. Então, irmãos, o ofício de um pregador não venha dizer que a responsabilidade é do pastor, que é do professor de escola dominical, que é do presbítero, do diácono, do professor. O ofício de um pregador é de todo crente. É de todo crente. Eu não falo o evangelho. Eu não estou lá fora no meu trabalho. Eu não sei como que eu vou pregar o evangelho lá no meu trabalho. Puro e simples, irmãos, viva o evangelho no seu trabalho, viva o evangelho na sua família, na sua vida. Você já sabe que você vai sofrer consequências só por você viver. Aí ele não faz isso, aí ele não entra nessa trama não, ele é crente. Tem que ser assim mesmo, irmãos. Não entre em trama no seu trabalho, não entre em trama na sua escola, não entre em trama na sua família, para obter vantagens. Você é crente, porque você faz a diferença. Essa já é a maneira de pregar o evangelho, irmãos. Essa é a maneira de viver o evangelho, porque a gente vai fazer diferente. Continuando aqui, irmãos, dos versículos 11 ao 13, que fala aqui sobre o louvor que ele expressou aqui, ó, que maravilha, irmãos. Mesmo diante da mais difícil lamento, da dificuldade que o profeta está passando, ele brotou um louvor ao Senhor. Mas o Senhor está comigo, no versículo 11, do 20. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, esquadrinhas os afetos e o coração, permite veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Olha, irmãos, imagine lá você, naquele momento mais terrível da sua vida, do tronco sendo torcido. Mesmo nessa hora, irmãos, você expressar o mais sincero louvor e adoração a Deus, reconhecer que se você está passando por aquilo ali, é para glorificar e exaltar o nome de Deus. Aqui, ó. Os versos apresentam um momento de adoração e confiança de Jeremias no meio de seus gemidos de dor. Jeremias revela sua total confiança em Deus, ainda que ele não estivesse experimentando os seus livramentos de maneira muito evidente naqueles dias. Ele reafirma sua fé no caráter de Deus e na promessa de que já havia recebido, de que não seria abandonado. Jeremias 1,19, Jeremias 15,20 fala sobre essa situação, que você vai estar pregando lá, mas você não vai ser abandonado. É a melhor promessa que temos, irmãos. Em Jeremias 15,20, Jeremias 15,20 fala que eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Por isso nós não devemos de nos temer de viver e de falar a verdade, de ser a verdade de Deus, porque nós temos a verdade em nosso coração. Jeremias confessa que Deus seria seu protetor contra os seus adversários, pois eles tropeçariam e seriam envergonhados. Jeremias confia na justiça retributiva de Deus, ou seja, Deus não inocenta o culpado, como lá em Êxodo 34:7, fala sobre essa situação. Dá o pago aos malfeitores, Deuteronômio, Salmos. Deus defende os seus, Samuel 24:15, Salmo 4:3 e outros demais textos aqui.
Deus pune os que praticam o mal, ao mesmo tempo que protege os piedosos. O que está lá em 2 Pedro 2,9, irmãos? Deus sabe livrar o piedoso da provação. Graças a Deus por isso, irmãos. Por isso que nós não podemos temer diante da provação, diante da perseguição, diante do desafio de viver o Evangelho. O profeta também entrega o seu coração nas mãos de Deus, sabendo que Deus será reto e justo naquilo que decidir fazer. Por fim, convido os justos a louvarem e adorarem a Ele, adorarem com Ele. Ele não está desanimado para louvar o Senhor, nem deixa de reconhecer quem Ele é. Louvar a Deus, irmãos, na hora mais difícil da nossa vida. É fácil? É dificultoso, irmãos. Mas nós temos que louvar a Deus, irmãos. Na hora da perseguição, sabe que Deus vai nos dar o livramento aqui, ó. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Sabe, irmão, quando você vai fazer lá no seu trabalho, naquela hora que você tem que tomar aquela decisão importante, vá pela verdade. Vá pela verdade, pela palavra de Deus, porque o Senhor está conosco, como um poderoso guerreiro. Quem vai tropeçar? Tropeçarão o quê? Aqueles que nos perseguem, aqueles que acham que usando dos métodos do mundo irão avançar. Por isso nós devemos defender a verdade. Aqui, ó, irmãos, algo real que tem a acontecer, que nós temos que prestar atenção aqui nesse pedacinho aqui, nesse parágrafo aqui, ó. O lamento, mesmo quando severamente doloroso na alma do crente, sempre reserva em si o temor, o lamento, a gratidão e o reconhecimento de quem Deus é. Esse que tem que ser. É verdade que o lamento pode ser confundido com murmuração, que é pecaminosa. Então a murmuração é pecaminosa, irmãos. O murmúrio brota de um coração que não confia em Deus e alimenta desejos pecaminosos. Na vida, ou seja, na Bíblia, nós temos diversos exemplos da história de Israel, que lamentava, mesmo Deus dando o livramento, lamentava. Números 11, Deus tirou o povo lá do Egito e tal, o povo reclamava. Números 14, Deus dava um livramento para o povo lamentava, o povo murmurava. Números 16, Números 20, são textos que nós lemos durante a semana, irmãos, que estão dentro do corpo da lição, que relata a diferença que tem do lamento, que promove em nossas vidas o temor, o respeito pela palavra de Deus, pela vontade de Deus em nossas vidas, e o murmúrio não aceita que Deus está controlando a sua vida, que Deus está permitindo algo em nossas vidas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e maturidade espiritual. Quanto de nós, irmãos, que muitas vezes passou por um momento difícil, uma provação, seja na área da saúde, seja na própria área espiritual, uma perseguição, e depois nós não houve murmuração, mas houve um lamento de temor a Deus, não saiu mais fortalecido. Quem não saiu mais fortalecido no momento de dificuldade? É esse exemplo, irmãos, esse é o exemplo. Então, não murmurar. Aqui fala, o lamento, por outro lado, é uma expressão de fé, uma honesta confissão das dificuldades que estão sendo vivenciadas. O lamento, você realmente, ó Senhor, eu estou passando por esse momento difícil, para essa prova, para essa perseguição, mas eu sei em quem tenho crido. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Ou seja, a simultânea, uma declaração de confiança na providência de Deus, uma consciência de que Ele conhece a nossa situação e não nos deixará desamparados. É o que Ele fez aqui. O Senhor nunca nos desampara. Aqui tem esse outro escritor aqui, irmãos, Haikin, que sempre está sendo citada nessa lição aqui, nessa revista, fala aqui, ó. É sempre bom louvar ao Senhor, mas é especialmente bom em meio ao sofrimento. Ó. É sempre bom louvar ao Senhor, mas é especialmente bom em meio ao sofrimento. Ó, um puxãozinho de orelha aqui, irmãos. Olha o que ele fala aqui, ó. A melhor coisa a fazer quando estamos descontentes, ou seja,
a melhor coisa a fazer quando estamos desencorajados é ir ao culto. A melhor coisa a fazer quando estamos desencorajados é ir ao culto. Quantas vezes, irmãos, nós somos seres humanos, irmãos, por isso que nós temos que pedir sempre força a Deus. Quantas vezes você passou por um momento difícil na sua vida lá, seja uma perseguição, seja um problema familiar ou no trabalho, você não vou na igreja hoje. Olha, quantos crentes, irmãos, eu já vi isso, irmãos, infelizmente já ouvi isso. Quantos crentes falou, eu estou passando por dificuldade lá na minha família, lá no meu trabalho, não vou mais na igreja. Ou seja, então quer dizer que o fato de você ir à igreja vai isentar você de passar por provações, por ser provado, por ser testado a sua fé? Eu não vejo coerência nesse pensamento, irmãos. Então, quando nós estivermos passando por qualquer dificuldade na vida, irmãos, vá ao culto. Vá ao culto. Se você não tem condição de estar aqui no culto, porque você está passando por problema, saúde, o que for, irmãos, graças a Deus, hoje em dia, nós temos o culto online, irmãos. Olha que bênção, que bênção. Eu não posso ir na igreja hoje. Por um motivo, irmãos, que eu isentou de estar na igreja. Não vamos dizer que só questão de saúde, só questão, um problema lá na família, ou alguma coisa que não isentou de você não pode estar aqui, que você teve que estar lá para ajudar alguém. Mas tem o culto online. Sabe por quê, irmãos? Que muitas vezes nós não ligamos a televisão lá no canal no YouTube, ou pelo canal que a gente está acompanhando o culto, por 1 hora, 1 hora e meia, ou 2 horas que seja. Mas a gente assiste outros programas nesse horário. É isso que deve incomodar a gente, irmãos. Eu não estou na igreja? Opa, mas peraí, tem o culto online. Liga lá. Vai participando do culto ali. Estou trabalhando nesse dia? Cara, tem horário que não dá condição de você abrir o celular lá para você passar no culto. Tem empresa que você não é permitido você usar o celular no horário de trabalho. Tudo bem, concordo com isso. Mas se houver a possibilidade, coloque lá no horário do culto. Coloque no culto. Então você vai ouvir a palavra, você vai participar, então vá ao culto, irmãos. Não deixe de ir ao culto. Continue confessando, continue orando, continue cantando, mesmo quando você tiver uma queixa a Deus. Confesse sua fé, ore por libertação e louve o nome dele. Então faça isso, irmãos. É o desejo de viver e fazer as coisas conforme a vontade de Deus. Vou continuar aqui, irmãos, para nós terminarmos aqui a lição, que já deu o primeiro sinal. Jeremias amaldiçoou o dia do seu nascimento. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor, pela manhã e ao meio-dia alarido. Porque não me matou Deus no ventre materno? Porque minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Porque saí do ventre materno tão somente para ver trabalho, tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Concluindo aqui, irmãos, a lição aqui com o tópico número 4, maldito o dia em que nasci. O autor fala claramente que bem que Jeremias 20 poderia ter terminado no verso 13. Isso lhe daria um tom mais otimista e se encaixaria melhor em nossa própria visão confortável de vida devocional. Mas o texto revela a realidade sem travas e sem maquiagem. Jeremias é um homem crente, confia em Deus, ama a Deus e está morrendo aos poucos pela sua fidelidade ao Senhor. Em tudo isso, nada o impede de ser totalmente honesto com Deus. Os versos 14 e 18, temos uma série de imprecações, de maldições que o profeta profere sobre o seu nascimento. Ele não revela apenas tristeza pálida, um lamento tímido e opaco. Não. Ele amaldiçoa com todas as suas forças não ter sido um aborto. Ele preferiria não fazer parte dos planos de Deus para viver neste mundo a enfrentar todo o sofrimento que suportava. Mas alguns detalhes merecem a nossa atenção. Notemos que Jeremias não blasfema contra Deus nem o amaldiçoa. Ele não amaldiçoa os seus pais.
Jeremias amaldiçoa ao homem que anunciou o seu nascimento. Aqui realmente a sua linguagem é pesada e desagradável. Provavelmente Jeremias estava apenas expressando o seu choro com uma linguagem chocante. É triste, irmãos, a gente ver essa situação aqui, olhar como pode uma pessoa pregar o evangelho, como pode uma pessoa, agora mesmo está citando louvores e agora começou a falar palavras tão duras assim. Mas a gente vê que em momento algum, irmãos, ele proferiu a Deus essa maldição. Porque Deus o preparou lá do ventre materno. O que o autor faz aqui um contra ele pedindo a morte, que morresse no ventre materno, sei que lá desde o ventre materno Deus já tinha preparado para ser o pregador da palavra. Como pode isso? Ele poderia suprimir a palavra? Não, com a morte. Mas em momento algum, como o próprio texto fala aqui, irmãos, em momento algum ele faz algum pensamento aqui, algum desejo, ou suspeita-se de um desejo suicida. Em momento algum ele fez isso, irmãos. Em momento algum. A única coisa que ele fala aqui que ele amaldiçoou foi o mensageiro da notícia lá, que deu a notícia ao pai dele. Mas o que eu quero dizer aqui, o que a lição quer dizer aqui, irmãos, mesmo nesse momento tão difícil que foi a vida de Jeremias, dele chegar a um ponto desse, irmãos, eu sou da opinião que nós não vemos, eu não tenho nenhuma autoridade de sequer pensar em criticar o profeta pela sua atitude. Muitas vezes, irmãos, o pastor, o pregador da palavra de Deus está aqui, irmãos, pregando a palavra, fiel à palavra. E muitas vezes, por essa palavra, muitas vezes fazer confronto com a nossa vida. Irmãos, não pense não que o pastor ele fica lá sondando a vida de cada crente lá. Ou o pregador da noite, seja o presbítero, seja o servo que Deus colocou na noite aqui, na escola dominical, nossos professores de escola dominical, você como um pai, como uma mãe. Nós estamos 24 horas com nossos filhos, a hora que o nosso filho está lá na escola. Isso nada impede, irmãos, de nós pregarmos a palavra. Então Deus traz a palavra do coração para que seja pregada. E uma das tentativas deles aqui é que ele caísse. E a palavra vem em conta que se Deus está pregando, o que eu quero dizer aqui, irmãos, se o pastor está pregando a palavra de Deus aqui, irmãos, o servo de Deus está pregando a palavra de Deus aqui, é porque Deus sabe o que está passando na nossa vida, e Deus vai pregar uma palavra que vai tocar no coração de cada um conforme a vontade dele, porque Ele quer mudança na nossa vida, e Ele vai pregar. Não adianta ficar bravo com o pastor, porque ele pregou de manhã, que eu tenho que ler mais a Bíblia. Claro que eu tenho que ler mais a Bíblia mesmo. É claro que a palavra, que o pastor tem que pregar, que a palavra tem que habitar ricamente em meu coração. Agora, é porque eu não leio a Bíblia, me chateou a palavra do pastor. E o pastor ouvindo essa mensagem, o pastor vai ficar chateado, vai ficar triste, assim como Jeremias ficou ao ponto de querer a própria morte. Mas em todo momento, irmãos, ele não amaldiçoa a Deus, ele não dirige palavras de injúrias a Deus. Continuando aqui, irmãos, aqui fala aqui nesse pensamento aqui os servos de Deus nunca pensaram em suicídio na Bíblia, e todas as vezes que desejaram a morte, colocaram sua vida nas mãos do Senhor, como o próprio Jeremias e outros servos do passado. Então aqui, uma vez que Jeremias fala sobre essa situação, ele coloca a sua vida, mas Deus não tirou a vida de Jeremias, não, irmãos. Deus o fortaleceu para que fosse pregador e não deixasse de falar a verdade, como lá em Números 11:15 fala sobre o profeta que orou, Jó, Samuel, Reis 19:4, Jonas 4:3, são pessoas que foram incumbidas de levar a palavra e viram a situação que difícil, melhor me era morrer do que pregar essa palavra. Tão dura foi, principalmente no caso de Jeremias, irmãos, porque Jeremias pregou o exílio babilônico e ele viveu o exílio babilônico. Não que não tivesse mais profetas. Aqui, falando dos profetas, Ezequiel é conterrâneo de Jeremias. Enquanto Jeremias estava pregando lá para o povo se arrepender, Ezequiel já estava lá pregando para o povo lá na Babilônia. Então, ó, você vê a dificuldade que tem, irmãos, você pregar e você viver essa situação. Para concluir aqui, irmãos, é perfeitamente normal ficarmos confusos com esse texto de Jeremias, mas não é assim na vida cristã? Não são poucas as vezes que enfrentamos no mesmo dia um misto de emoções, seja por desordem interna ou por nossa própria vida, desordem interna em nossa própria vida, ou por notícias e acontecimentos que nos desequilibram. Mas nem por isso amaldiçoamos a Deus.
Em vez disso, buscamos nele força e sabedoria ou seja, buscamos força em Deus e a sabedoria que não temos sozinhos. Então, irmãos, em meio à dificuldade, o momento mais difícil que a gente possa passar na nossa vida, seja no trabalho, seja no ministério sagrado, seja pai, seja mãe, seja filho, sozinhos nós não temos nenhuma força, irmãos. É o que Jeremias faz aqui. Ele trouxe um profundo lamento, um louvor a Deus, e chegou um momento que, por que, irmãos, Jeremias, analise bem, irmãos. Imagina você pregando para um povo, irmãos, se você se converter, se esse povo me ouvir, se converter dos seus meus caminhos, eu converterei, eu mudarei a sorte desse povo. Mas o povo não queria ir de acordo com a palavra. O povo estava disposto a ouvir os falsos profetas, a mentira, do que dar ouvido à verdade. É fácil para um pregador, irmãos? É fácil você, pai, está lá pregando dia a dia para o seu próprio filho: filho, os caminhos que você está indo vai dar em treva, vai dar em morte. Você vai trazer tristeza para você, e não só para você, mas para o seu pai e para sua mãe também. Não é duro? Não é duro, irmãos? Mas uma coisa é, irmãos, uma palavra que eu vi um pastor pregando, já falei aqui, quanto aos pais, aos filhos. Você pode chegar ao ouvido do seu filho, mas não no coração do seu filho. Mas nós podemos chegar no coração de quem tem o filho sobre suas mãos. Então nós podemos chegar no coração de Deus e clamar para os nossos filhos, para a nossa igreja, pela nossa pátria, pela nossa cidade. Irmão, só concluindo aqui, Jeremias estava em um conflito interno com o seu próprio coração e também um conflito com Deus. Em tudo isso, porém, continuava caminhando pelas vias iluminadas da obediência. Isso que nós temos que ser. Aplicação: nas dificuldades turbulentas desta vida, não se concentre demais nas suas emoções, concentre-se em obedecer a Deus. Siga a orientação da Bíblia, sabendo que o Senhor colocará em ordem, no devido tempo, os conflitos do seu coração. Então é isso, irmãos. Essa é a mensagem que Jeremias 20 nos traz a respeito do desgastando-se por Deus. Se tiver de desgastarmos em alguma coisa, irmãos, desgastemos-se por Deus, desgastemos-nos pela sua palavra, em viver a palavra, em fazer e servir a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe, nos dê força na nossa caminhada. Próxima semana é a lição de número 9, agora com o pastor dando a lição da classe catecúmeno, nós vamos se revezar aqui entre os professores aqui da escola dominical. Vai ser eu, o Pedro, o Bede, o Jorge, a Nathalie e alguns outros irmãos que, se quiser, está disposto a dar, mas vai ter oportunidade. Tá bom, irmãos? Deus abençoe e nos dê força.